Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Eu quero saber agora um pouquinho da sua vida. Que a gente conversou um pouquinho lá, eu fiquei bem curioso. Foi pela aquela história que você me contou lá que eu falei, acho que eu vou chamar ele. Fiquei pensando assim um tempinho. Lá foi o trigger, então. Porque Tá. você falou, pô, eu fazia engenharia civil e tal. Eu quero saber o que o Danielzinho, pequenino Daniel, Da onde vem? quando ele viu aquele bicho de 4 patas redondas, o que ele sentiu, onde foi, como é que começou essa paixão por carro, porque eu sei que você é muito reconhecido lá pelos lados de Indaiatuba como um dos mais aficionados do país. A gente tem uma turma boa lá, viu, cara? Mas eu acho que, pô, se eu for pensar lá atrás mesmo, eu acho que vem de família. Meu pai sempre gostou de carro, meu irmão é apaixonado por carro também. E meu pai sempre teve o carro como ferramenta de trabalho, né? Meu pai trabalhava com vendas, ele viajava e o carro era a ferramenta de trabalho. Ele sempre falava assim que o carro dele tinha que estar em ordem, tinha que estar limpo, e era o que, né, sustentava ali. Ele falava assim, pô, fulano tá no escritório, eu tô no carro, né? E ele sempre teve carros legais, assim, e eu lavava, cara. Aquele lance de passar o sábado inteiro. Isso aí que eu tô te falando deve ser o quê? Com, sei lá, 14 anos, 15 anos. O dia inteiro lavando o carro, né, pro seu pai usar, e aí falava, posso dar uma voltinha no quarteirão, né, tudo. E eu acho que vem daí, né? Vem daí. Com isso eu fiz colégio técnico de mecânica, e no colégio técnico a maioria dos meus amigos também apaixonado por carro. Era aquela época que você contava riscando a parede quando que você ia fazer 18 anos para poder tirar CNH. Não, nem CNH, era carta. Carta de motorista, né? Passar no teste, na baliza. Isso aí. E aí era uma época bem diferente, né, do que a gente tem hoje, e acho que isso ia fomentando essa paixão, porque o carro ele era o símbolo ali também da sua independência, de você conseguir sair com uma namorada, de você ir para uma outra cidade, né, à noite para sair com os amigos. Até poder voltar um pouco mais tarde, porque não tem ônibus, né, cara? Exato. Então era uma outra época, e acho que isso também aproximava muito mais. Mas, cara, eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu era bem menor do que isso, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade, 8. A minha mãe, ela tinha um Corcelzinho, daquele Corcel 1, e era a versão GT. Era um carrinho lindo, cara, carrinho lindo. E ele tinha o RPM, ele era branco e preto. E eu lembro que eu era criança e eu fazia eles ligarem para eu ver o RPM na garagem funcionando. E ele tinha ali os outros medidores também. Então, afogador, eu lembro de puxar afogador. Opa! Puxa aqui, isso aqui aumenta. Do desenho do afogador do Corcel 1, que aliás era um carro muito legalzinho. Eu gostava muito daquele carro. Chegou a dirigir? Não. Esse não. E aí... Eu andei no Corcel 1, achei bem ruim. Não, é um carro que você comparar com hoje, né? Mas se você pegar o nível de acabamento que ele tinha, né? Banquinho era mais confortável. A Ford ela era diferenciada, né? Naquela época. No Del Rey a gente percebia muito. E aí você foi falar, bom, fez o curso de mecânica. Aí eu fiz mecânica, sempre apaixonado por carro, mas não tinha nada, assim, usava o carro ali da família, né? Depois, quando eu fiz 18 anos, eu não ganhei um carro, mas eu compartilhava um carro, né, em casa. E chegou uma época ali, meu pai sempre gostou muito de GM, né? E teve uma época que a gente teve um Gol bolinha. E esse Gol bolinha, em algum momento, a gente teve uma oportunidade, não foi a oportunidade, a gente cavou a oportunidade e trocou num Passat Pointer, que valia metade do preço do carro, mas era o que brilhava o olho, né? Era o carro que eu usava na família ali, né? E eu considero esse como o primeiro carro que eu tive, assim, né? Nossa, Pointer, que cor que era? 87, cinza, metálico. Pelo último ano. Puta, um carro sensacional, né? Lembro dele até hoje, primeira noite eu passei dentro do carro, lendo o manual de 12 páginas dele, mais ou menos. Que era um manualzinho, não tinha muito o que explicar, né? Mas também gostava pouco, né? Nossa, maravilhoso. E, pô, aí depois disso eu fui fazer faculdade. Nessa época, sempre gostando, mas eu não fui fazer nada relacionado com mecânica. É aí que eu te pergunto, né? Por quê? Cara, eu acho que foi por imaturidade. Porque
eu lembro muito bem, né, de eu falando assim, pô, eu vou fazer faculdade, tá bom. Vou fazer engenharia. Eu já fiz o técnico de mecânica, vou fazer engenharia. Tinha um grandíssimo amigo meu que já estava fazendo engenharia na época. E eu fiz Mackenzie em São Paulo, e o Mackenzie ele tinha lá, você conseguia entrar no meio do ano. E eu terminei o estágio, quando eu fiz o colégio técnico, eu fiz 6 meses de estágio. E aí no meio do ano eu entrei no Mackenzie, em engenharia civil. E na época meu pai falou assim, não, então vamos para civil também, você diversifica também, né? E já tem a mecânica, a gente nunca sabe como vai estar o país, depois é um negócio legal, pode construir, vender, tá bom. Fui lá e fiz, cara. Engenharia, os primeiros anos é tudo a mesma coisa, todo mundo junto. E quando foi para civil mesmo, eu falei, puta, pô, é legal, mas não é aquele negócio que brilha o meu olho, que me dá aquele algo a mais. Mas tá bom, né? Vamos fazer. E aí começou a fazer obra. Cara, quando eu comecei a entrar em obra, eu falei assim, de duas uma. Ou eu mato alguém ou alguém me mata. Porque é um outro mundo, né, cara? Você vem do colégio técnico de mecânica, você já está acostumado com um certo nível de precisão, de tudo ali. E na obra, cara, você tem que... Não é fácil, né? Não é fácil. E eu falei, pô, não é pra mim. E muito porque é você que executa, no fim. Exatamente. É duro, viu, cara? Eu tiro o chapéu hoje para quem faz aí, quem se empenha para fazer uma obra bem feita, porque não é fácil. E aí, bom, enfim, né, muito resumido isso que eu estou contando. No meio de tudo isso daí, muita... Pô, vou trocar de faculdade, vou não sei o que. Minha mãe e meu pai ficavam loucos em casa lá. Mas, enfim, me formei e estava trabalhando já num escritório muito legal em São Paulo, tudo. Cuidava de umas obras legais. Uma vez eu lembro que a gente fez um trabalho no apartamento do Leonardo Senna, cara. E eu tinha que ir lá uma vez por semana, 2 por semana, para ver como que tava. E eu gostava de descer na garagem quando eu tava lá para olhar os carros da garagem. Então eu falei, pô, eu não vou durar muito tempo, né? Você falou que uma vez o cara te pegou civil, lá. Né? O segurança perguntava, né? Pô, mas o que você tá descendo aí, né? Não sei o que. Pô, eu expliquei pro cara, ele deu risada e falou, tá bom, né? Eu só vim ver esse BSS 8888 aí. E tava tudo lá, tava tudo lá. Aquele carro é espetacular. Sensacional. Não só esse, tinha umas outras coisas lá também bem interessantes. E pô, aí quando eu tava aqui em São Paulo ainda trabalhando com civil, e eu falei, não, cara, eu vou mudar. E se eu te falar para você que foi uma decisão madura também, de eu pensar, de eu colocar no papel o que vai ser melhor para o meu futuro. Na minha época de colégio técnico, muitos amigos meus que terminaram o colégio técnico lá em Indaiatuba foram para o campo de prova da GM, que era lá. Então você ia trabalhar só com colégio técnico. E eu pensava assim, pô, tô aqui fazendo faculdade, meus caras já estão lá fazendo a vida, ganhando a grana deles e trabalhando com um carro, cara. Que lá é um parque de diversão a céu aberto, gigantesco. O que eu tô fazendo aqui? E bom, mas tudo bem, vamos seguir. E eu peguei e falei assim, cara, eu vou trabalhar com carro. Eu não sei aonde, não sei com o quê. Nessa época, acho que eu nem sabia que a Toyota tinha fábrica em Indaiatuba. Eu tô falando aí de 2002, 2003. Eu entrei na Toyota em 2004, eu tive esse chamado aí em 2003 mais ou menos. E, bom, estava tentando 2 na época, GM e aí a Toyota, né? E eu lembro que na Toyota eu ia fazer entrevista, eu fiz umas 3 entrevistas, 3 ou 4. E tinha um momento que você fazia entrevista com um cara, com um japa mesmo, né? E aí todo mundo me perguntava, mas você fez engenharia civil, por que você quer trabalhar com carro? E eu falava, pô, eu tenho técnico de mecânica, eu já fiz alguns cursos relacionados a carro, eu andava de kart, gostava de ter um carro ali para mexer sempre, não sei o quê. E eu vou trabalhar com carro porque é o que eu gosto, é o que eu amo. Mas eu falava sem talvez saber da dimensão disso tudo, sabe? E eles balançavam a cabeça, assim, tá bom. Eu lembro que na última entrevista, cara, que eu só fiquei sabendo que foi a minha última, porque depois dela me ligaram do RH. O cara perguntou e eu falei assim, olha, já é a 3ª vez que eu respondo essa pergunta. Eu vou trabalhar com carro. Eu fiz engenharia civil, eu vou trabalhar. Se vai ser aqui, se vai ser na GM, se vai ser na Volkswagen, eu não sei. Mas que eu vou trabalhar com carro, eu vou. E aí saí da entrevista e falei, bom, já era, né? Agora eu já joguei a pá de cal.
Agora já sei que não vai ser lá. E aí me ligaram, cara, falando que dava certo. E eu tava num processo também para GM na época. E acabei indo para Toyota. Eu senti uma conexão muito forte desde o momento que eu entrei na Toyota, assim. Falei, pô, aqui é um lugar que eu gostaria realmente de trabalhar. Deu bem, porque de 2004 para cá o corpo de engenharia da GM lá diminuiu bastante, né? Cara, é interessante como são as coisas, né? Encolheu muito, ainda tenho bons amigos trabalhando lá, mas realmente encolheu muito. E a Toyota tá muito sólida hoje, né? Tá muito diferente do que era antes, inclusive dando essa oportunidade da gente trazer uma divisão esportiva, né? E eu, estando aqui hoje no Brasil, vai capitaneando aí essa divisão.